livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler o texto do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Esse é o começo do texto, nós vamos ler todo o texto, mas vamos dar alguma pausa aqui para uma breve explicação. O dia de Pentecostes era um dia especial, porque era celebrada a colheita, o começo da colheita. Era um dia que Deus estabeleceu lá no livro de Êxodo, das festas. Então, você tinha a Páscoa e a próxima festa 50 dias depois, por isso Pente vem de 50, né? Pentacampeão, 5 vezes campeão. Então, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. E é quando você celebra as colheitas, as primeiras colheitas. E a igreja, ela começa no dia de Pentecostes, que era essa festa. Por isso que a gente fala Pentecoste, né? Por causa dessa festa que começou lá no 1500 a.C. E nessa festa, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né? Pentecostes era uma das 3 festas obrigatórias para todo judeu ir em Jerusalém. Então era um dia que Jerusalém estava um fervo, o trânsito estava horrível, né? Todo mundo, não só de Israel, mas do mundo inteiro afluindo para lá. E de repente aquele barulhão no lugar, o pessoal começou a ir lá e chegou lá, eles ficaram perplexos. Por que eles ficaram perplexos? Eles não viram as línguas de fogo descendo sobre eles, mas eles começaram a ouvir cada um falar na sua própria língua. Eram egípcios, eram o pessoal eram romanos, eram pessoal da Líbia, eram árabes, línguas diferentes, né? Já viu o árabe como que é? Você já tentou falar árabe? E o egípcio, já tentou falar o copta, né? O egípcio, eu acho que é o copta, talvez seja o copta, ou é etíope, né, que é o copta. Mas o egípcio, você já tentou falar? Esses homens, eles ficaram perplexos porque eram galileus que estavam ali, e eles ouviam eles falando, por exemplo, o cara veio do Egito, e de repente tem um galileu ali, está falando em egípcio. Tem um romano, peraí, esse cara aqui é um galileu, ele é daqui, é um cara simples, ele está falando a minha língua materna. Isso é uma coisa, um milagre, né? Deus, de vez em quando, ele opera isso para mostrar, é como um sinal, e que deixa as pessoas aterradas, né? Pensa só, o sinal que foi quando Deus começou a escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, Daniel. Ele usou a linguagem para trazer a
atenção sobre um tema, atenção sobre o juízo de Deus. O fato é que, biblicamente, sempre que Deus mexe com as línguas, é sinal de juízo. Sempre. Lembra a primeira vez que Deus mexeu com as línguas? Qual foi? Torre de Babel, o que ele fez? Confundiu as línguas. Por que ele confundiu as línguas? Porque ele estava feliz? Eles estavam desobedecendo ele. Outra vez que Deus mexe com língua é quando Deus pega as pessoas de Israel e leva para os povos de outras línguas, ou seja, nos cativeiros. Deus mexe com língua aqui, nessa parte de Daniel, né? Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí que quando Deus chega aqui em Atos 2, ele faz a mesma coisa. Então, para o judeu médio, a gente usa o termo afegão médio, mas para o judeu médio, quando ele olhava Deus se manifestando através da questão de línguas, o que vinha na cabeça dele? Juízo. Deus vai exercer juízo. E aqui você tem um milagre claro, que é o quê? Deus falando com as pessoas na sua língua materna. Pensa só, se você chegasse, por exemplo, para você um árabe, e você começasse a falar em árabe com ele sobre as grandezas de Deus, sem nunca ter estudado árabe. É um milagre ou não? Milagre. É isso que aconteceu. Por isso que eles estavam perplexos. Eles não estavam perplexos porque o pessoal começou a falar Shire canta balaia, porque isso não tem sentido. Eles estavam perplexos porque as pessoas estavam falando em outras línguas conhecidas, na nossa própria língua materna. Certo? E aí Pedro, para explicar isso tudo, porque tinha um pessoal ali no meio dizendo, o pessoal está bêbado aí. Peraí, mas são pessoas bêbadas, mas eles estão falando na minha língua materna. Como que um bêbado consegue aprender um idioma sem ter estudado? Né? E Pedro então vai explicar a situação, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Olha só, a pregação de Pedro, o Lucas aqui em Atos, ele não diz, erguendo a voz, pregou a eles. Não, ele advertiu. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Qual que era a 3ª hora do dia? 9 horas da manhã. Era 9 horas da manhã quando isso aconteceu. Estava começando a escola dominical deles, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está a minha mão direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção.
fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O sermão de Pedro é muito direto, por isso o termo aqui não é um sermão, mas é uma advertência. Ele está dizendo para eles, resumindo, que eles mataram o Messias. Vocês mataram o Messias. Deus enviou o Messias e vocês mataram. Vocês não só mataram ele, mas vocês fizeram isso por mão dos romanos, por mãos de Nicos. E quando os judeus ouvem isso, qual a reação deles? Versículo 37. Ouvindo, pois, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O termo compungiu-se o coração é o termo usado para quando você leva um coice de um animal. Sabe quando você leva um coice? Vocês que já levaram um coice de animal, né? Tá lá, ó. O Rogério é testemunha disso, o Milton também, talvez, né? Quando você leva um coice de um animal, esse é o termo compungiu-se o coração. Sabe quando você fica pálido, você vê escrito na parede ali, Mene, Mene, Tekel, Farsim, você começa a bater os joelhos, e você fala, eu matei o Messias. E Pedro, então, e os apóstolos respondem a eles, versículo 18, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O Evangelho, o modo de você dizer sim para o Evangelho, quando você ouve o Evangelho, é você ser batizado. Esse é o modo que você fala, eu aceito. É como se falasse assim, você quer comprar o meu carro? Quero. Quando que eu sei que você comprou o meu carro? No cartório, né? No cartório, assinou o documento, assinou, transferiu? Transferiu. Tá, o carro agora é seu. Na conversão, como que eu selo a conversão? É quando eu me batizo. É claro que o batismo não salva no sentido de que uma pessoa que não teve a oportunidade de se batizar e morreu e se converteu a Deus, ela salva. Como o homem na cruz, né? O ladrão na cruz. Ele foi batizado? Não, ele se converteu a Deus e Cristo falou para ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Discípulos, venham aqui. Joguem água nele, né? Faça alguma coisa para que ele possa estar comigo no paraíso. Não foi isso que aconteceu. Mas quando você se converte a Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, o modo como você sela esse compromisso é através do batismo. É como o casal. Ele se torna casal quando casa. Você compra algo, aquilo é seu quando você passa a escritura para o seu nome. E quando você se converte a Deus. A primeira coisa que você faz é, que eu farei, irmão? O que eu posso fazer
Eu entendo a minha situação desesperadora diante de Deus. Eu tenho ofendido, eu tenho magoado Ele, eu tenho feito tudo que não agrada a Ele. O que eu posso fazer? Se arrependa e seja batizado. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí o que acontece no versículo 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas pessoas que se converteram a Deus, que foram batizadas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, continuavam ali ouvindo o que os apóstolos tinham para ensinar. Elas perseveravam na comunhão, ou seja, estavam juntos. O que a gente está fazendo aqui agora, a gente se esforça um monte para sair lá da cidade, né, e vir até aqui. É um sacrifício, mas chega aqui, tem um café da manhã, tem a comunhão, tem o culto, né, é muito gostoso estar com os irmãos, mas os que foram salvos, eles perseveravam também na comunhão. Você espera que uma pessoa que se converta a Deus tenha o maior prazer e faça o máximo esforço para estar com os irmãos. Eu lembro quando era um jovem, eu chegava a andar 2 horas e meia de ônibus para chegar na igreja domingo. Morava lá no Cachaprego, na saída para a praia, e a cidade era grande, os horários de ônibus domingo não são legais. Então não é só ficar dentro do ônibus isso, é ficar esperando no ponto meia hora às vezes, para pegar uma baldeação, né? A Tabé, quando estava em Sorocaba, ela atravessava lugares perigosos à noite sozinha, como uma jovem, para poder ir para a igreja. Andava um monte, né? Ou pegava o ônibus e tal, ela não tinha carro. Nós, quando nos convertemos a Deus, nós ansiamos por ter comunhão com os irmãos, mas também nós ansiamos por partir o pão e pelas orações. Partir o pão é esse, a gente vai fazer agora. O partir o pão é você celebrar o que Cristo fez por você. Por isso que a gente fala dessa ordem. Peraí, mas eu já me converti a Deus, mas eu ainda não sou batizado, eu posso tomar do pão? Melhor esperar. Melhor não. A ordem certa é você se converte a Deus. Primeira coisa, eu quero ser batizado. Você é batizado. Depois você participa da doutrina dos apóstolos, participa da comunhão, participa das orações, porque agora você está casado. Agora você assinou a Escritura, certo?